Oi, gente! Hoje a gente está aqui com a Cristiane Collier, que é advogada, é assistente social, é membro titular do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, é vice-presidente da Abracrim Mulher Ceará, atua na área familiar, criminal e direito internacional. É mãe, mulher, mãe de 3 meninas maravilhosas e mais um monte de coisa. Ela está sendo generosa. Ela que é espetacular. Eu agradeço o convite, Cassandra. Muito obrigada. O assunto de hoje é sobre agressão, assédio e tudo que gira em torno de violência relacionada ao ambiente de trabalho. A gente gostaria muito que você abordasse no âmbito jurídico, porque dentro de consultório eu identifico muitas questões relacionadas a o quanto isso afeta a saúde emocional das pessoas. Mas é importante que haja também um esclarecimento do que a lei diz, o que é crime, quando é que se caracteriza assédio, enfim. Quero que você explane pra gente um pouco sobre essa questão do assédio no trabalho. Começo a minha fala dizendo para você que o assédio moral, especificamente falando, que é o que mais acontece nos ambientes de trabalho, além do sexual, é uma forma de violência quando o sujeito, no exercício do seu trabalho, no exercício do seu labor, ele começa a receber alguns tipos de abuso, de violência, seja ela perpetrada por meio de metas iníquas, a pessoa começa a sentir um certo peso, uma perseguição de ordem moral, onde coloque aquela pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade emocional. Ela não vai dar conta daquele trabalho, ela não vai dar conta daquela situação. Então ela entra praticamente num ritmo de afundamento, de esgotamento psíquico e emocional. Ela realmente entra em sofrimento, Cassandra. É onde se caracteriza o esgotamento profissional, sim, inclusive, sim. O desenvolvimento do esgotamento profissional. Sim, exatamente. O chamado burnout. Burnout, Tem outras... Na minha prática, eu vejo muitos casos também de ansiedade, transtornos diversos. É muito importante que as pessoas entendam qual é o limite entre o que é permitido e o que não é. Você conhecer os seus direitos, saber até onde você pode ir e o que você deve permitir. Assim também vale para o empregador, E não é todo caso que caracteriza o assédio. O problema é quando ultrapassa esses limites. E aí realmente você precisa, enquanto funcionário, enquanto empregado, realmente estar atento. Eu acho que um bom passo para isso é que a empresa ela estabeleça a cultura do diálogo. Eu acho que ter um vínculo, uma ouvidoria, ou até mesmo a parte que cuida da saúde do trabalhador, estabelecer um canal de comunicação, é uma forma interessante, do meu ponto de vista, para entender, para cuidar do seu funcionário. E uma coisa muito grave, como a gente viu agora, tá acompanhando, na verdade, aí na mídia, uma situação mais extrema de agressão. Como é que a gente poderia ver também essa questão da agressão contra a mulher no ambiente de trabalho? Nós temos aí uma sociedade extremamente patriarcal, nós temos realmente situações em que a mulher é rebaixada. A mulher ela é vista como uma questão de poder, a mulher ela é inferior ao homem, infelizmente, Então, o caso da procuradora, que eu acho que é o que você está falando. Exatamente, lá em Registro, na cidade de Registro, Isso. Eu não tenho conhecimento qual seria a motivação, mas tudo leva a crer, pelo que foi divulgado pela grande mídia, que iria ser aberta uma sindicância administrativa para apurar o comportamento daquele procurador. No entanto, parece que aquilo desagradou, Não se pode conceber ou legitimar ou tolerar qualquer tipo de violência. Eu acredito que tenha sido sim sob a perspectiva de gênero
o fato, e aí essas pessoas que se sentem afrontadas normalmente por uma mulher, né, porque aí vem toda a questão do ódio, é pelo simples fato dela ser mulher. Então, isso é uma violência contra a mulher, é o extremo, são os extremos que nós estávamos conversando, realmente isso não pode ser tolerado. Não existe assim um escalonamento, mas as pessoas elas vão dando sinais. Eu não sei, não tenho conhecimento se ele já tinha esse comportamento, mas pelo fato de ser instaurada a sindicância, provavelmente sim. Né? Uhum. Haviam reclamações. Então, é interessante mesmo que se apure e que não se tolere condutas. Foi muito interessante também a forma que a procuradora se colocou. Felizmente não teve um desfecho mais grave, mas certamente ela vai levar aquilo com muita dor, porque é uma violência e felizmente também foi filmado. Nós podemos hoje contar com esses recursos, não é? Não se deseja que nada disso aconteça. É importante realmente conhecer sinais de comportamento, de desvios de conduta, de traços, né? É importante também que não se faça justiça com as mãos. É importante que outras pessoas também intervenham. Felizmente, outras pessoas participaram, uma pessoa lá filmou, porque a palavra da mulher muitas vezes ela não tem força, muito embora ela seja a vítima. É importante que a mulher tenha esse encorajamento, né? Muitas não têm. E é uma situação muito perversa, é cruel. Então, esse trabalho de encorajamento, eu fico muito feliz de que a procuradora, de alguma forma, apesar de toda a dor, ela se colocou para chamar a atenção das pessoas. E a gente precisa falar mais sobre esses assuntos, porque esse assunto veio à mídia e nós tomamos conhecimento. Exatamente. Mas outros não vêm. Uhum. É importante pontuar que violência, e aí voltada à perspectiva de gênero contra a mulher, não é só quando existe a agressão física. Então, essa subjugação, o fato da mulher exercer as mesmas funções, ter a mesma, né, o mesmo cargo às vezes que um homem, e você enquanto mulher, não é, saber se projetar, você saber se colocar num caso como esse. É importante que a mulher, num ambiente de trabalho, sobretudo, ela saiba se impor, né? É você não abaixar a sua cabeça, é você realmente sentir que você está tendo a sua fala interrompida, você se projete, você tome a sua fala. Eu vejo muitos casos de homens que se apropriam do trabalho da mulher. Sim. Né? Nós, enquanto mulheres, precisamos dar voz a outras mulheres que não têm. Muitas não têm coragem, não têm medo, né? A questão do emprego é muito interessante porque muitas pessoas, e não só mulheres, acabam se sujeitando porque precisam do trabalho, precisam da renda. E como eu lido com isso, Cris? Como é que eu lido com a situação como essa, em que eu preciso trabalhar e estou vendo que eu estou tendo cobranças excessivas, eu sou diuturnamente xingada, porque eu já vi casos de xingamento, de humilhação, de vexame, de constrangimento. Como é que a mulher ou uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, de violência como essa no ambiente de trabalho, saia dessa situação sem que ela perca os seus direitos? Porque muitas vezes ela é impulsionada para isso. Esse ponto, um ponto muito chave aqui da nossa conversa, porque muitas vezes essa pessoa, né, está nessa situação de assédio, de agressão, por uma questão de inúmeras fragilidades. E acrescenta-se aí o fato de não ter o conhecimento, muitas vezes necessário, de o que fazer. Tá, eu estou nessa situação, mas eu dependo do emprego, eu tenho todas as minhas obrigações na minha família
depende também do meu salário, e se eu for falar, se eu abrir a boca eu vou ser demitida, ou estão me colocando contra a parede, estão aqui fazendo tudo isso para que eu peça demissão. O que essa pessoa ela pode ter de conhecimento, que é básico, onde ela pode buscar, né, para entender de fato, legalmente, né, qual é a situação que ela está e o que ela pode fazer com aquilo. Primeiro, muito importante a sua colocação, muito importante, de suma importância. É preciso que ela entenda que ela esteja realmente vivendo uma situação de assédio moral. É preciso que ela se entenda como uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade no seu ambiente de trabalho. Mas é importante que ela se perceba nessa condição, ela entenda que ela está tendo realmente a sua dignidade da pessoa humana ferida. Estão sendo impostas condições a ela, a essa pessoa, que ela não vai ter condição de cumprir, né? Ela já está desenvolvendo algum tipo de doença por conta desse trabalho. E as doenças mais comuns são a burnout, ansiedade, né? Depressão, transtorno de pânico. Então, é importante primeiro que ela se veja nessa condição de vulnerabilidade. Num segundo momento, procurar conversar se a empresa tiver esses canais de comunicação. No terceiro momento, se não tiver nenhum efeito, possivelmente ela vai começar a entrar aí com atestados, né, INSS, ela vai começando a não se adequar mais ao perfil da empresa. A empresa, ela vai demitir quando terminar ali a questão legal, o afastamento legal, ela vai demitir, ou ela vai fazer com que a pessoa peça demissão, né? E aí muitas vezes a pessoa pede demissão e perde todos os seus direitos, né? E uma coisa que eu observo acontecer é que nessa situação, quando o transtorno começa a se instalar e a pessoa ela começa a sentir necessidade de se afastar do ambiente de trabalho, em vez de buscar um profissional da área de saúde mental e ter um afastamento com atestado médico com CDF, né, que é de transtorno mental, ele acaba indo para outros médicos para ter um afastamento. Não, eu vou ao médico porque eu preciso de um atestado, eu vou lá, vou dizer que eu estou com dor de cabeça, vou dizer que eu estou com mal-estar, porque na verdade, assim, eu quero o afastamento, mas eu não quero dizer que eu estou com esse problema. Então ela acaba gerando afastamentos com outros tipos de justificativas. Interessante. E aí, isso daí, para uma situação jurídica, ela se prejudica, não é? Com certeza. Muitas pessoas têm vergonha. E isso também é um fator agravante. Você não contar a verdade para o seu médico é importante, inclusive para se documentar, para que no futuro, caso você necessite, caso você tenha os seus direitos ceifados, você possa buscar a tutela do judiciário, se for o caso, né? E aqui a gente não está para estimular, para ninguém litigar, mas é importante que a pessoa conheça os seus direitos. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes de uma forma geral se documentem. Com documentação, atestado, medicamento, que usa, não é? É importante você também porque o que a gente observa na prática é o que está no contrato de trabalho nem sempre é o que é pedido. Normalmente é pedido além do que o que está no contrato de trabalho. Então, pontuar essas questões para que no futuro, caso seja necessário o ingresso de uma demanda judicial, ela seja exitosa. Isso, é muito importante. Cris, a gente poderia conversar aqui horas a fio, né? E aí vamos continuar, a gente não vai gravar tudo, não vai compartilhar tudo com você. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our